Fala, fala, galera coral. Boa tarde, tricolor absoluto. E aí, como é que vocês estão? Chegou, né, o dia da seleção brasileira jogar. Todo mundo aí na expectativa. Às 19 horas hoje a seleção entra em campo para jogar contra a seleção de Marrocos. Vamos torcer, gente, vamos torcer. Mas hoje estou aqui para a gente fazer aquele pré-jogo do Santa Cruz Futebol Clube, que joga amanhã em Brusque, às 11 da manhã. E aqui hoje eu vou falar um pouquinho, falar das minhas análises aí do que o nosso professor Christian Souza pode utilizar aí durante o jogo, algumas peças, né? Que nós estamos com o time aí praticamente completo, só o goleiro Thiago Coelho, que está cumprindo suspensão pelo cartão vermelho que ele levou contra o time da Ferroviária, mas fora isso, todos estão à disposição do nosso técnico Christian Souza. Mas antes de tudo, peço a vocês encarecidamente que se inscreva, dê o like e ative o sininho das notificações. Dá essa moral aí para o Tricolor Absoluto, para que a gente possa estar trazendo mais conteúdo aqui para vocês, tá certo? Coisas boas, notícias boas sobre Santa Cruz, né? Em nome de Jesus, tomara que sempre cheguem mais notícias boas, tá certo? Peço encarecidamente aí, se inscreva que aí você está ajudando o canal, tá bom, minha gente? Então vamos lá, sem mais delongas, assim como fala meu amigo Diego Gondim. Vamos lá, gente. Vamos para o que interessa. Antes de tudo, de falar de Santa Cruz, a abertura dessa rodada foi no dia de hoje. Começou a rodada, a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, com o jogo entre Guarani e Caxias, certo? Que o Guarani ganhou de 2-1. Guarani é o líder provisoriamente, é o líder no momento com 21 pontos. Ganhou do Caxias, o Caxias está em 7º lugar com 15, ficou estacionado. Já foi bom para nós, porque nós temos 12 pontos, com uma vitória, quem sabe lá contra o Brusque, a gente chega aos mesmos 15 pontos do Caxias, que o Caxias está em 7º lugar, certo? Então já foi bom. Haverá uma outra partida hoje, que é entre Amazonas e Anápolis. Esse jogo é agora às 16 horas. Vai começar esse jogo. Já começou agora, no caso. Começou agora esse jogo Amazonas e Anápolis. Certo? Mas vamos falar agora sobre o nosso tricolor do Arruda. Vamos lá, minha gente. Olha, eu creio que, como todos esses últimos jogos que vem acontecendo no Santa Cruz, o nosso técnico Christian Souza provavelmente vai deixar a nossa zaga como ele vem fazendo nos últimos jogos. Certo? A gente provavelmente deve jogar com 3 zagueiros. Né? Eu sei que tem a volta do Thiago Enes, né? Thiago Enes está 100%. A gente pode contar com ele para essa partida. Porém, eu creio que ele não vai utilizar o Thiago Enes nesse primeiro momento, né? No primeiro tempo do jogo. Eu creio que não. Acho que dependendo aí de como a partida vai se desenrolando, ele utilize o Thiago Enes aí ao decorrer da partida, certo? Então, assim, o panorama da escalação do Santa Cruz, provavelmente, eu vou colocar aqui na tela aqui para vocês, ó, aqui em cima, certo? Deve vir com Gabriel Souza, goleiro, né, titular. Deve vir com Eurico, formação ali, que ele sempre está colocando o Eurico ali como um lateral direito, né? Mas a gente sabe que ele faz a trinca da zaga. O William Alves deve estar de volta a esse time. E o Edson Miranda deve formar. Eu colocaria o Edson Miranda no lugar do Jefferson, né? Não que o Jefferson venha jogando mal. Só o último jogo, a apresentação dele foi um pouco abaixo da média. Porque contra o Maringá e contra o Volta Redonda, o Jefferson se comportou muito bem, jogou muito bem. Porém, contra a Ferroviária, ele deu uma queda assim. E aí eu creio que ele deve optar aí pelo Edson Miranda. Na lateral esquerda, provavelmente ele vai utilizar. Eu usaria o Alex Juan, mas provavelmente ele vai vir com o Zé Mário, porque ele acha que com o Zé Mário ele tem uma consistência defensiva maior. E como esse jogo contra o Brusque, provavelmente nós iremos ser reativos,
Então, provavelmente, ele deve utilizar o Zé Mário. Eu falo do Alex Juan, por quê? Porque o Alex Juan é mais ofensivo. Então, como ele gosta de uma transição ofensiva mais rápida, e a gente precisa disso, então eu colocaria o Alex Juan, certo? Mas provavelmente ele deve vir com o Zé Mário. Ali, na volância, ele deve entrar com 3 volantes. Aí fica a dúvida no ar, né? Com quem ele vem jogar. Eu jogaria, certo? Com Léo Costa, Pedro Favela, ali, certo? Para fazer aquela parte de matar as jogadas, né? E o Silva vem se comportando bem. Não é um jogador muito técnico, mas é um jogador que destrói as jogadas. Acaba sendo importante para a nossa formação o Silva, entendeu? Não entraria com o Fabinho. Tá? O Fabinho, nas últimas atuações, eu não venho achando que o Fabinho vem atuando bem, não. Então, não entraria com o Fabinho. Provavelmente deve ser esses 3 volantes, certo? E aí ele deve ter na meia esquerda o Everaldo, não é isso? Na ponta direita, o Ronald. E provavelmente ali no meio ele deve entrar com o Vitinho, né? Esse jogo eu não entraria com homem de referência lá na frente. De fato, não entraria nem com o Thiago Marques, nem com o Quirino, nem com qualquer um. Heron, não entraria. Entraria com esses 2 pontas ali, ou o Everaldo fazendo um falso 9, jogando por dentro, né, e caindo pela esquerda. O Ronald também, de vez em quando, os dois fazem essas variações, tá entendendo? Então, provavelmente, a escalação do Santa Cruz Futebol Clube será essa. Porém, vamos aguardar, que só momentos antes do jogo é que o Christian vai definir a escalação, e a gente sabe que sempre tem surpresas, né? Nosso técnico, ele gosta muito, assim, de fazer essas surpresas antes dos jogos. Aí. Faltando uma horinha antes do jogo é que ele libera essa escalação, mas provavelmente vai com essa escalação que eu estou passando para vocês, certo? Uma coisa boa foi que o Santa Cruz ontem conseguiu pagar uma imagem, viajaram para Brusque ontem, com uma imagem paga, certo? E pagaram também os remanescentes de 2025, 13º. Foram informações que chegou para mim ontem, tá? E aí, estou confirmando com vocês. Eu sei que saiu já em muita mídia, mas também estou aqui para lembrar que o nosso time foi para lá, receberam um dinheiro, quer dizer, ameniza um pouco a situação, porque ainda temos uma CLT em aberto, 8 dias hoje, uma CLT em aberto, e 2 imagens em aberto. Então, vamos ficar aí a ver essa semana se a de nossa diretoria consegue quitar mais uma imagem ou quitar o CLT até o próximo jogo, né? Que é de suma importância. É um jogo contra o Ipiranga de Erechim em casa. Então, assim, tudo depende desse jogo, Léo. Tudo depende desse jogo. Se a gente fizer um jogo bom lá em Brusque, a gente conseguir nem que seja um empate, para a gente vai ser ótimo. O Brusque hoje está em segundo lugar. Em segundo lugar, com 18 pontos, certo? Se vencer o Santa Cruz amanhã, ele assume a liderança na frente do Guarani. Mas eu creio que o nosso time amanhã vai jogar bem. Acho que o nosso time está empenhado, os jogadores estão querendo, estão fechados e a gente vai conseguir um resultado positivo, nem que seja um empate. Um pontinho lá para a gente já tá de bom tamanho, para a gente vir aqui com a força da nossa torcida semana que vem, no dia 20, a gente fazer a nossa parte, ir para o jogo, lotar o estádio lá da Arena. Sei que é difícil, é longe, mas a gente ajudar o Santa a ganhar do Ipiranga de Erechim. E aí a gente vai ter que fazer o fator casa valer a pena, entendeu? Então, eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus, certo? Porém, vamos manter o foco, que essa partida contra o Brusque é de suma importância para nós, para as nossas pretensões. Se ganharmos esse jogo amanhã, às 11 da manhã, nós damos um salto e entraremos de vez no G8 da Série C do Campeonato Brasileiro da Série C. Ok, gente? Então, agradeço a vocês, a audiência. Vamos acompanhar o nosso Brasil daqui a pouquinho, às 19 horas. Vamos torcer, fazer aquela força para frente também com a seleção brasileira, mas, na verdade, a seleção coral jogará amanhã às 11 horas da manhã. Ok, minha gente?
Agradeço a audiência de vocês. Se inscrevem, dê o like, compartilhe aí o nosso vídeo para que chegue a mais pessoas e o pessoal possa ver o nosso conteúdo. Tá bom, galera? Muito obrigado. Um bom sábado para vocês. Tudo de bom.